Está pedindo muito ou merece um aumento? O assunto das últimas horas foi envolvendo o atacante Verratti do Vasco, que pediu um aumento salarial em seu contrato, e isso gerou muita polêmica entre os torcedores do Vasco. E eu, Daniel Moraes, vou trazer a minha opinião e o que eu acho sobre tudo isso que está acontecendo. Mas antes de tudo, vou pedir aquela sua moral. Pega esse vídeo e divulgue para todo mundo poder assistir, e também todo mundo deixar o seu like, que vai ajudar na divulgação deste vídeo na plataforma do YouTube. Primeiramente, nós temos que falar sobre Verratti, sobre o desempenho de Verratti dentro de campo. O Verratti tem 33 gols com a camisa do Vasco em 77 jogos, se eu não me engano. O Verratti foi peça fundamental na temporada de 2023 no Vasco. Ele ajudou o Vasco não cair naquele ano. O Verratti também foi um dos melhores jogadores na temporada de 2024, sendo peça crucial tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil. Vale lembrar que o Verratti foi crucial na Copa do Brasil, fazendo gols decisivos que levaram o clube até a semifinal, e muita gente não acreditava que o clube chegaria nessa etapa da competição. E no Brasileirão, sem comentários, Verratti também contribuiu muito para o Cruz Maltino. O Verratti, quando ele chegou ao Vasco, ele recebia algo em torno de 190, 180 mil reais. E logo depois, após se destacar, ele teve um aumento que eu não tenho uma informação oficial, mas há boatos que o salário dele hoje gira em torno de 400 mil, algo desse tipo. E o que o Verratti, que tem contrato com o Vasco até o fim de 2025, deseja? Deseja uma valorização e também um aumento do contrato.Esse contrato novo que o Verratti pede seria até 2026, final de 2026, com um salário fixo de R$1 milhão. E essa pedida inicial já foi recusada pelo Vasco. O Vasco deixou bem claro que nesse momento não tem como pagar. Vale lembrar que o Vasco paga já acima da casa de R$1 milhão para Felipe Coutinho e também para Payet, e pagar um terceiro jogador ficaria um pouco inviável para o clube. Então as conversas estão acontecendo. O Verratti quer renovar com o Vasco, o Verratti quer essa valorização, o Vasco quer fazer essa valorização no contrato do Verratti, mas não deseja pagar R$1 milhão. Há informações que o Vasco cogita pagar 750 mil a 800 mil mensais para o atacante, mas o atacante, junto com o seu empresário, pede R$1 milhão. E esse pedido gerou muitas notícias, muitos comentários na rede social. E antes que você fale, mas eu não vi ninguém falando sobre isso, vou deixar aqui para vocês um print, do Twitter e também um print do Instagram, de alguns comentários de torcedores do Vasco reclamando dessa pedida do Verratti, deixando bem claro, na opinião dos torcedores, que alguns acham que não vale esse valor, tá? Então eu vou deixar minha opinião para vocês aqui, tá? O Verratti é um jogador destaque do Vasco, crucial hoje para uma equipe tão limitada que precisa de um atacante centroavante, matador, finalizador, que recebe boas oportunidades ali na frente e consegue converter em gols. E o Verratti é esse nome. O Verratti é um jogador mais fixo ali na área, não é um jogador que contribui muito fora dela, ele acaba se limitando muito quando ele sai da área, mas ele contribui muito também defensivamente, não voltando para marcar, mas numa bola alta ali na zaga do Vasco, ele acaba tirando muitas bolas também aéreas, então acaba tanto ajudando defensivamente pela bola pelo alto, e também ofensivamente, que aí ele se destaca e consegue fazer muitos gols de cabeça e também finalizando com o pé. Na minha opinião, o Verratti hoje ele tem uma idade muito elevada. E eu tenho dois pontos. Para mim, o Verratti não vale R$1 milhão mensais. Não é um jogador que eu pegaria no mercado para pagar R$1 milhão. Porém, a gente tem que lembrar de duas coisas. O Galdames recebia algo no Vasco em torno de 500 a 600 mil reais. O que o Galdames entregou no Vasco? O Léo Pelé ele recebia algo em torno de 300 a 400 mil reais e nunca entregou nada no Vasco.
Tem outros jogadores também, o Rossi recebia algo em torno de 350 mil reais e também pouco entregou ao Vasco. Maicon, o Maicon até ajudou em determinados momentos. Então, creio eu, tanto o Verratti quanto o seu empresário, ele dá uma olhada nessa situação do Vasco e deve pensar assim, pô, tantos jogadores que passaram pelo clube recentemente não entregaram e receberam salários altos, por que um jogador meu, aí eu estou falando como fosse um empresário, não pode receber um salário elevado? E aí essa parte eu entendo do empresário e do jogador pedir um aumento. Porém, na minha opinião, R$ 1 milhão, por mais que o Verratti ajude demais no nosso elenco, é um pedido muito alto. Então acho que algo que ficaria mais viável, mais realista, seria ali uns 750 mil reais, que já seria, na minha visão, um valor bem legal, uma valorização bem bacana também, porque os boatos que soltam é que ele recebe algo em torno de 400 mil reais atualmente. Então, aumentando ali para 300 mil, para 700 mil, já ajudaria demais. Então, essa minha visão é essa. É um jogador com uma idade muito elevada, que para ganhar R$ 1 milhão, cara, eu acho que não vale, sabe? Para mim, um jogador para ganhar R$ 1 milhão, ele é muito acima. E você pode falar, Daniel, mas assim, nós temos vários exemplos de jogadores que recebem R$ 1 milhão ou mais de 1 milhão e não entregam o que o Verratti entrega. Por exemplo, Gabriel Barbosa. Ele recebe hoje 3 milhões no Cruzeiro. E ele recebia quase 2 milhões no Flamengo. Na última temporada ele entregou o que o Verratti entregou? Não. Mas o contrato do Gabriel Barbosa no Flamengo foi atualizado após as suas participações nas últimas temporadas, 2019, 2020, 2021, e aí o clube acabou aumentando demais o seu salário e nos últimos anos ele não conseguiu ajudar. Por exemplo, o Rony tem um salário no Palmeiras, se eu não me engano, é perto da casa dos 2 milhões de reais. Ah, mas o Rony hoje joga para isso? Não, mas o Rony é um dos maiores artilheiros, se eu não me engano, ele é o maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores. Ele participou de muitos títulos e foi peça fundamental em vários desses títulos. Então ele acabou recebendo aumento nos últimos anos e hoje ele já não vale tudo isso. Então assim, são jogadores que têm salário alto sim, mas porque renderam muito em determinados momentos e aí acabaram tendo seus contratos renovados. Na minha opinião, o Verratti joga muito, mas o Vasco ele tem que pensar no futuro. Não estou dizendo que o Vasco precisa dispensar o Verratti, muito pelo contrário, o Verratti tem contrato até o final de 2025. Se ele não estender esse contrato, ao final de 2025 ele vai sair do clube e aí ele vai tomar uma decisão, que ele vai se aposentar ou ele vai para outro clube. Mas na minha opinião o Vasco precisa pensar no futuro. A próxima contratação de centroavante, o Vasco precisa contratar não somente para suprir a ausência do Verratti, mas sim podendo pensar já numa saída do Verratti. Então tem que contratar um centroavante com uma idade bacana e já pensando no futuro, com bastante potencial, que ele possa ser desenvolvido nesse ano de 2025, para quem sabe em 2026 já ser titular do Vasco e o Vasco não ficar nesse desespero de precisar contratar um jogador para a posição do Verratti porque não preparou outro. Então assim, não tem que ser somente um reserva do Verratti, tem que ser um jogador pensando no futuro. Então assim, na minha opinião, o Verratti não vale R$ 1 milhão, porém eu entendo demais essa pedida, até porque vários outros jogadores no Vasco recebem ou receberam valores altíssimos e não renderam. Então, quem rende acaba pedindo mais. Então eu acho viável da parte do jogador pedir, mas levando em consideração a realidade do Vasco, eu acho desnecessário pagar R$ 1 milhão, R$ 1 milhão e 100 por um jogador da idade tão elevada como a do Verratti. Você concorda comigo? Você tem uma opinião diferente? Deixa seu comentário e deixa o seu like para também ajudar na divulgação desse vídeo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu!